Vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para juntos, meus amados, buscarmos a Deus em oração. Nossa oração da noite é baseada no Salmo 121, mas antes de entrarmos em oração, quero trazer mais uma palavra nessa noite da parte de Deus para o teu coração. Um entendimento, uma compreensão, uma revelação da palavra de Deus para a nossa vida, para você que está buscando a Deus, para você entender um pouco mais o que está acontecendo com as suas orações, que você tem pedido, você tem buscado e pouco talvez você diante da situação tem visto. Você olha para um lado, você olha para o outro e diz: nada está acontecendo. Mas será mesmo que nada está acontecendo? Será mesmo que estamos orando, buscando a Deus segundo os princípios dele? Por quê, irmã Rosa? Porque se não for, meu irmão, minha irmã, segundo os princípios de Deus, só estamos aqui marcando passo. A realidade é essa. Doa a você ou doa a mim, mas é uma realidade bíblica. Precisamos estar sempre focados se aquilo que nós estamos buscando de Deus está em conformidade com os planos, os projetos, o desejo de Deus para a sua vida. Vamos aqui mais uma vez analisar nessa noite a oração de um rei. É um livro aqui que eu abri e Deus falou ao meu coração. Em 1 Reis, me fez lembrar, me trouxe à memória alguns princípios, um princípio básico, mas que se a gente não vigia, ou se vez por outra, o Espírito Santo de Deus não nos leva para ler, a gente acaba esquecendo. Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 3 e no versículo 9, diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra, para lá, deixa eu aqui parar, diminuir um pouquinho aqui, que a irmã Rosa fica meio aqui desconcentrada. Aí o versículo 10 diz: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: portanto, pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, o texto que eu acabei de ler aqui junto com vocês, quem está chegando é o livro de 1 Reis, no capítulo 3, eu li o versículo 9, o 10 e o 11. O 12, só para dar um fechamento, diz assim, ó: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual se não levantará. Olha que coisa tremenda. Então eu li o 9, 10, 11 e o 12. Essa é uma palavra fantástica que revela um pouco para nós a maneira como Deus ele vai ouvir e vai responder a oração de Salomão. Aqui estamos falando do rei Salomão. Aqui Salomão já era rei. Nesse contexto aqui, ele vai ter uma grande responsabilidade. O contexto da história é o quê, irmão? Eu quero me situar, quero entender porque foi que eu ouvi esse cenário aí de orar e buscar e ter essa resposta. Salomão, papai bateu biela, se foi o rei Davi, Salomão agora toma posse e esse é o contexto. Ele vai ter essa grande responsabilidade após a morte do seu pai Davi, após a morte
do rei Davi. Então ele tem agora uma grande responsabilidade, que é dar continuidade à administração do papai, fazer o que o pai dele, que era, meu irmão, verdadeiramente um rei, ficou levantado por Deus, e ele cresceu, fez o reinado crescer, fez com que coisas continuassem progredindo, crescendo, e Salomão, ele se encontra agora diante de uma grande responsabilidade, daquele legado que o pai dele tinha construído, primeiramente diante de Deus, com a ajuda do bom Deus e a vontade de Deus de fazer prosperar o reinado de Davi. Então ele tinha ali não só, digamos assim, um patrimônio, um reinado, mas tinha súditos, tinha servos, tinha pessoas, tinha uma nação para cuidar. Então Salomão herdou tudo isso, e com tudo isso ele tinha que administrar. Ter é bom, mas meu irmão, se você não tem aí o dom para dar continuidade, é apavorante, é desesperador. A gente acha muito lindo. Eita, fulano tem, quem me dera. Eu não quero não, sabe por quê? Porque quanto mais se tem, mais responsabilidade também. Você talvez seja uma daquelas pessoas que sonha ou sonhava. O bom é que você sonhava, não sonha mais com isso não. Quando a gente era lá do mundo, dizia, ai, quem me dera ganhar na loteria. Mas só que não era só o ter vem junto com responsabilidade, saber administrar para continuar tendo. Porque tem que saber cuidar do que tem, porque assim não, até o que tem lhe é tirado. É ou não é? É. Os telejornais, os Globo Repórter da vida, está recheado de notícias e de pessoas que um dia não tiveram nada, de repente ganhou uma grande soma e de repente perdeu, foi tudo. Então é preciso ter tino para saber administrar. Salomão estava aqui diante dessa grande responsabilidade. Além disso tudo, ainda tinha o que mais? A pressão psicológica, que é claro que envolve todo o cargo, seja ele qual for. A pressão de a cobrança, a pressão de querer ter pessoas, saber lidar com aqueles que vão querer puxar o tapete. Enfim, era N coisa que Salomão tinha que estava ali sob os seus cuidados agora. Porque ele não vai substituir Salomão, primeiramente, além disso tudo, ele não ia substituir qualquer um, não. Não, porque era pai, mas quem era papai? Não é? Ele pensa aqui comigo. Quem é que ele vai substituir? Ele vai substituir qualquer reizinho? Ele vai substituir, que já era uma grande pressão, qualquer rei que fosse, em qualquer nação que fosse. Mas se ele vai substituir aqui, é o rei Davi, que segundo a história da Bíblia, foi o melhor rei de Israel. Um dos reis mais proclamados, um dos reis mais reconhecidos, um dos reis mais registrados na Bíblia. Sabe como ele, então ele tem que tomar, ele vai assumir isso e tem que tomar, e tem aí como base o parâmetro que o povo e que todos estariam esperando de Salomão, era justamente o exemplo do seu pai. O exemplo de sinceridade, o exemplo de adoração, o exemplo de relacionamento com Deus. Então, tudo isso, os olhos agora da nação estavam voltados para Salomão. Como todo ser humano, sofreu com certeza a pressão psicológica. Um dia eu sou príncipe, ser príncipe é bom. Ser príncipe, papai administra e eu só gosto das coisas que papai adquire e papai me dá para mim que eu venha a desfrutar. Eu e você, príncipes e princesas. Agora, ser rei requer responsabilidade. Então, a própria Bíblia, meus amados, ela se refere a... Glória a Deus. Voltamos. Me perdoe aí a falha, não sei o que é.
Nem sei se a internet está caindo, mas vamos seguir em frente. Então, a própria Bíblia, meus amados, ela se refere a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então, assim, Salomão, ele não vai substituir qualquer homem, mesmo sendo papai. Ele não vai substituir um qualquer rei, mesmo sendo papai. Salomão tem uma grande responsabilidade aqui, que é substituir papai, sim, mas o papai dele é o rei Davi. E é justamente através de Davi que você vai ver, já não é, crescendo. Você vai ver, não é, Israel crescendo, Israel prosperando. Você vai ver, através de Davi, a nação se expandindo, seus territórios se expandindo, crescendo a todo vapor, debaixo da unção de Deus, Deus só progredindo. Olha o peso da responsabilidade. Você acha que o povo está esperando pouco dele? Você acha que está esperando pouco dele? Nós, na nossa geração, quando nós elegemos um governante para a nossa nação, esperamos e criamos expectativas, não é assim? Imagine naquele momento, naquela situação, Salomão não ganhou eleição nenhuma, Salomão herdou e tinha agora que administrar. Então, Davi, você vê Davi fazendo coisa extraordinária debaixo da unção de Deus. Davi monta exército fantástico que a outras nações temiam, o exército de Israel, de homens valentes, soldados que honrados, soldados que davam a vida se preciso for para salvar o seu rei Davi, e que vai ajudar ele até a conquistar e vencer muitas batalhas. Então aqui tem uma expectativa, um peso muito grande no coração de Israel, de quem é que vai assumir. E o peso se torna aí bem pesado sobre Salomão, que vai ter que assumir esse reinado. Quem vai ficar no lugar de Davi? O povo deve ter se questionado com a morte dele. Quem vai assumir o trono do rei? Então o texto da Bíblia vai dizer que essa responsabilidade, claro que eu estou dando um salto aqui, meus amados, bem grande, porque tem muitos empecilhos no meio dessa história, mas para você entender, a gente chegar aqui aonde a gente quer, aonde Deus quer falar com você, tá certo? O Skips, bom de Bíblia aí, talvez esteja dizendo assim, não, mas, oxe, não foi bem assim, não. Não estou contando a história, não, que não tem tempo para isso, não. Eu estou contando o cenário para as pessoas se ambientarem, entenderem em que situação psicológica Salomão estava vivendo para chegar ao ponto de clamar o clamor. O ponto X dessa ministração é esse clamor de Salomão. Então o texto vai dizer que essa responsabilidade de assumir vem sobre Salomão. Agora pensa, Salomão aqui é um homem que é jovem. Para o povo é um menino praticamente. Ele está começando a vida, não tem experiência de nada. Não é alguém que tem experiência, que tem lombo cingido, que tem... Não tem nada. Ele não é alguém que tenha maturidade. Não, ele está começando a vida. Ele está dando os primeiros passos. E caiu no colo dele essa herança. Então tinha que lidar com algumas coisas. Então ele já recebe ali no seu colo essa responsabilidade de liderar, de administrar a nação de Israel, devido ao tamanho, o peso que ele sente naqueles seus ombros. Então ele vai fazer uma oração ao Senhor. Porque, meus amados, além da pressão das pessoas que eram da nação, as outras nações inimigas também estavam com tudo voltado. Os holofotes do mundo naquela época estava voltada para quem iria assumir o reinado de Davi. Estroplácio Minéria, me arrepiei aqui, ô glória. Então o peso não era pouco, não. Não, meu irmão, o peso não era pouco. Ele vai fazer então uma oração ao Senhor, que é justamente esse texto que eu acabei de ler para você. Eu apenas li o versículo 9, 10, 11 e 12,
não é? Do 9 ao 12, ele faz levantar sua voz ao Senhor e diz: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria para que eu consiga julgar o teu povo com justiça, para que eu consiga administrar esse povo com justiça, para que eu consiga fazer o reinado, Senhor, ser pelo menos, meu Deus, 1% do que meu pai foi. Antes que eu destrua o que, meu irmão? Se alguém que não sabe administrar assume algo ou começa algo que não entende do negócio, do riscado, nem prospera. Mas uma coisa que já estava montada, já estava próspera, já estava todo mundo, os leões das outras nações, já estavam tudo querendo saber, vamos ver se é um fracote, se a gente vai poder agora destruir Israel mesmo, destruir essa naçãozinha que vive proclamando esse Deus. Quem será? Então Salomão sentiu isso. Então ele disse: Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria. Tem certas pressões na nossa vida que a gente deixa nossos desejos pessoais de lado. Corre rapidinho pedindo socorro de Deus para saber como se lidar com a situação, como saber, como ter um direcionamento, como ter sabedoria, entendimento de maneira justa. Então Deus, quando ele faz aquela oração, Deus se agrada da oração de Salomão. E o próprio Deus explica porque ele se agrada da oração de Salomão. Porque dentre tantas coisas, meus queridos, que Salomão poderia pedir a Deus, pedir a morte dos seus inimigos, pedir riqueza, Deus mesmo faz referência a isso. Poderia ter pedido dinheiro, porque dinheiro também, em toda e qualquer época do mundo, é poder. Poderia ter pedido poder mesmo, Belial, da guerra, para fortalecer mais o exército. Pedir tanta coisa, mas de tudo que ele poderia pedir a Deus, ele pede sabedoria e entendimento para administrar o povo de Israel, para julgar a causa desse povo. Meus amados, isso é tremendo. Meu coração aqui, aleluia, fica quentinho. Eu vou explicar para você, porque Deus se agradou da oração de Salomão. Talvez Salomão, quando fez essa oração, ele não teria tanta ciência do princípio. Precisou lutar ele contra um adversário interno. Às vezes as lutas, os problemas, as adversidades, o adversário que não é leal nunca, o inimigo nunca é leal, nunca vai trabalhar com a verdade. Ele é mentiroso, a Bíblia diz, e pai da mentira. Então ele é desleal, ele joga baixo, ele joga sujo. Então Salomão, meus irmãos, esse Deus não permite essa pressão psicológica em Salomão, ele não teria feito essa oração. Porque a gente é levado a orar a Deus e a pedir a Deus aquilo que nós estamos, muitas das vezes, sentindo, precisando, que está nos machucando. Você pode precisar de algo e na realidade, necessitar de outro. Mas pelo nosso apego emocional, a nossa vontade da hora, a gente quer aquilo que a gente está precisando e não que realmente é necessário. Você está me acompanhando? Aí a gente tem a tendência a orar por aquilo que a gente está precisando. Eu preciso disso. Ai, como era bom. Isso me traz tanto prazer, muita alegria. Jesus, se o Senhor me der. Mas não é o que necessita. Não é o que te coloca de pé. Não é o que te dá sustância espiritual. Não é o que te fortalece. Não é o que te ampara. Não é o que te sustenta. Porque se Deus te der o que tu precisa, tu pega hoje, come hoje, acaba você amanhã e fica sem nada e amanhã tá pedindo de novo. Quem nem mendigo. Me dê um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Você tá entendendo? Mas se Deus dá e se você aguardar o que você necessita, muitas das vezes você nem sabe o que necessita, quem sabe é Deus. E se você receber com alegria, meu irmão, isso vai suprir o que você precisa hoje,
o que você poderá precisar amanhã. E bota aí dias e meses e anos para frente. Então, Salomão aqui, aleluia, ele começou a fazer um clamor, uma oração que foi de encontro ao coração de Deus. E que, bem da verdade, meus irmãos, ele fez aqui um clamor que ele está fazendo e de repente ele teria ali, eu vejo pela palavra de Deus, que isso é um princípio bíblico. Salomão não deixa para nós a Bíblia, na verdade, né, não deixa para nós uma precisão se ele fez isso com consciência, se ele estava entendendo por que ele estava pedindo isso, como ele estava pedindo isso, de que forma ele estava pedindo isso, se ele estava entendendo o que estava pedindo. Tem coisa que a gente pede e não está entendendo? Eu sei que tem. Tem coisa que a gente pede e não sabe nem o que está pedindo. E irmã Rosa, quer ver? Vou dar um exemplo. Senhor, me renova, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, segura nas minhas mãos. Você entende realmente o que Deus quer fazer através disso? Você entende realmente o que Deus poderá se utilizar desse pedido para fazer na tua vida? Para ele vai segurar nas mãos de todos, digamos assim. E ele faz isso todos os dias. Mas de um é de um jeito, de outro é de outro. Se a gente conversar numa roda de amigos, cada um vai contar uma história diferente do dia. E Deus não segurou na mão de todos, mas para cada um foi diferente. Então Salomão tinha consciência do que estava pedindo, a Bíblia não fala. Mas a oração dele está dotada, é esse ponto que o Senhor falou e eu quero trazer para você. Está dotada a oração de Salomão aqui de um princípio. Irmã Rosa, que princípio é esse? Fala logo. A sabedoria, meus amados, que ele pede, não pede literalmente de uma forma talvez não consciente. Mas ele pede conhecimento, ele pede sabedoria e não enriquecimento. Ele não pediu aquilo que poderia ser, talvez humanamente falando, proteção para ele e para a nação. Não pediu dinheiro, riqueza, que deu de uma certa maneira, quanto mais rico, mais poder, mais ter medo colocaria nos seus inimigos. Ele não pediu recursos para o exército ser mais e mais preparados, porque também meteria medo nos seus inimigos. Era uma certa forma de proteção. Ele não pediu nada que fosse para ele. Não pediu riqueza, não pediu poder. Você está entendendo? Ele não pediu coisas que aos olhos dele pudesse dar força, temor nos seus inimigos. Não. Ele vai direto à fonte. Ele diz, Senhor, eu quero sabedoria para desenvolver o reinado. Eu quero sabedoria para ser esse homem com a riqueza que eu já tenho hoje, com a prosperidade que eu já tenho hoje. Ele não pediu para ser mais do que ele era. Ele perceba que ele não pediu. Meu irmão, a nação era uma potência. Ele ia pedir isso, poderia pedir pelo seu temor, como eu já disse, para temorizar só. Mas ele não pede isso. Eu acho lindo quando lá no Novo Testamento a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E eu tenho cá para mim, a Bíblia não diz. Não vou lhe dizer que ela diz não, viu? Nunca li dizendo que diz. Mas baseado nessa palavra do Novo Testamento, eu tenho para mim que o Espírito Santo de Deus usou a boca de Salomão para pedir isso. Ele não pediu, meus amados, porque humanamente falando, não seria nem condenável pedir isso. O próprio Deus diz, você podia ter pedido isso. Você podia ter pedido, aqui Deus diz, você podia ter pedido a vida dos teus inimigos. Você podia ter pedido riqueza, mas você não pediu nada disso. Ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. Para ele, meu irmão, preste atenção no pedido de Salomão. Ele disse, Senhor, me dá sabedoria para eu
Julgar. Não era qualquer sabedoria. Não é sabedoria para me admirarem como um homem sábio, como um homem inteligente, como um homem culto, como um homem que fala bonito. Não. Ele quer sabedoria para julgar o povo de Deus. Para julgar o povo com justiça. E ele diz, Senhor, me dá entendimento para que eu venha cuidar desse povo. Porque tem um princípio aqui, meus irmãos. Porque aquilo que Salomão pede, preste atenção, ele não pede literalmente para ele. O que ele pede para ele, essa sabedoria e inteligência, não é para o uso próprio dele, não é para a vanglória dele, não é para os outros dar tapinha nas costas dele, não é para os outros admirar ele. Claro que isso é tudo consequência, mas o interessante é o motivo que move o coração de Salomão a pedir isso. Ele, para que é que tu quer isso? Para que você está pedindo isso, meu filho? Para que você quer isso, minha filha? Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã? Porque você está pedindo certas coisas a Deus. Eu sei da sua dor. Entenda que eu também passo, tá? Estou ministrando a palavra. E a palavra, meu irmão, ela é uma faca de dois gumes. Ela tanto corta para você, quanto corta para a irmã Rosa. Você tem noção do que você está pedindo? Por que você está pedindo? Salomão pede para ele. Mas não é literalmente para ele. É para ele ser usado para abençoar o próximo. Ele pede, é para o próximo no fim de tudo isso. Resumo da história. Esse é o princípio. Porque Deus se agrada da oração de Salomão. A partir do momento que ele não faz só por ele, que ele não pede só por ele, mas ele está pedindo algo para ele, mas para beneficiar ao próximo. Isso aqui tem tudo a ver com os ensinamentos de Cristo Jesus. Tudo a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Com os princípios de Jesus. A oração do Pai Nosso mesmo, ela fala o quê? Perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos, não é? Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, os nossos adversários. Perdoa as nossas dívidas. Outras versões bíblicas diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Veja, se você for, não vou abrir não, senão o negócio se estende. Mas se eu não me engano, é Mateus, no capítulo 25, por ali, você vai ali, tá lá descendo, que você vai achar o Pai Nosso. E, ou seja, o que deixa bem explícito que eu não tenho perdão de Deus quando eu não perdoo aquele que me ofendeu. O que significa isso? Não significa que eu não vou receber nada do céu quando eu não libero nada para a terra. Pegou isso? É duro dessa forma, né? Colocar desse jeito, também sentir esse peso. Aleluia. Mas vamos estar aqui na oração de Salomão pedindo sabedoria. E eu vou repetir para você. Eu não recebo nada do céu se eu não libero nada na terra. Outro princípio bíblico que Jesus deixou, o princípio de oração é o quê? Aquilo que nós concordamos na terra é concordado nos céus. O que eu faço na terra é refletido nos céus. As bênçãos inferiores derramam as bênçãos superiores. Isso já dá outra ministração, que é lá para Deuteronômio, mas eu não vou arrastar ele de lá para cá não, senão o negócio se estende. Mas você que está me acompanhando e já tem me visto ministrar isso, você está entendendo. Então eu só posso receber do céu algo se eu libero na terra algo. Você está entendendo? Significa que eu não tenho um relacionamento com os céus se eu não tivesse relacionamento com a terra. Como é, irmã Rosa? Calma. O meu relacionamento com os céus, com Deus, depende do relacionamento da terra, entre mim e os meus irmãos. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o próximo. Se eu quero a graça de Deus, eu tenho que exercer a graça com as pessoas próximas.
Hoje está uma bênção, mas vamos retornar. Jesus está conosco. Olha só. Então, eu não posso querer perdão de Deus se eu não conseguir perdoar o próximo. Se eu quero a graça de Deus, eu tenho que exercer a graça com o próximo. Da mesma forma com as pessoas que estão ao meu redor. Ninguém recebe nada dos céus que você mesmo já não... Para entrar, quem lembra aí da época, eita, que eu fui puxar longe, viu? Das aulas do ensino médio de física, não é? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, sei lá qual é essa lei de Newton, mas é uma delas lá. Não pode ocupar o mesmo espaço. Para derramar a bênção, algo tem que sair, algo tem que ser liberado. Eu libero, Deus derrama. Não tem, senão vai ficar todo mundo rechuchudinho de bênção. E não é isso, não é assim não que Deus trabalha. Tem princípio. Se eu, para receber perdão, eu libero perdão. Você que vai se virar nos 30, dar uma cambalhota, mas tem que perdoar quem lhe machucou, quem lhe caluniou. Não estou mandando você sentar, levar para sua casa, não estou mandando você passear, não estou mandando nada disso, mas você manter o seu coração limpo, leve, tranquilo, sóbrio, descansado no Senhor, sem mágoa, porque só você que é beneficiado. Meu irmão, o próprio perdão é uma sabedoria de Deus. Porque o maior beneficiado é você. O outro que lhe magoou só tem aquilo, rancor, raiva, ressentimento. Ele não vai mudar se ele não se transformar, se ele também não perdoar. Mas você, por que você tem que arrastar o pé, essa bagagem dos outros para tu? Ah, porque me magoou, porque me mexe, ah, porque me doeu. Eu também já fiz assim. Fiz tudo. E não é fácil, não. Eu sei disso. Mas a gente se esforça, que Deus nos dá graça. Porque a Bíblia, pelo princípio bíblico, nós vemos que eu não mereço o perdão de Deus, porque eu sou mal, eu sou perversa, eu não perdoo. Como quero ser perdoado? Se os meus erros são muito maiores diante de Deus do que aquele calúnia que o povo de uma pessoa fez a mim. Então, da mesma forma, Deus me perdoa sem eu só me perdoa sem eu merecer perdão, porque eu liberei perdão também para outro. É uma corrente de bênçãos, é uma sucessão de bênçãos. Não tem como, meu irmão. Você tem que botar água parada, só dá lodo. Água parada só dá bactéria. Água parada fica suja, imprópria para qualquer uso que seja. A vida espiritual, as águas vivas do Espírito Santo tem que estar fluindo. Não, o Senhor me batizou, não vou sair mais de casa para ninguém ver, só meu, eu e dele, ele meu. Não você entendeu errado. Ele te batizou com um princípio, com um propósito. Foi para você contagiar outros, para você influenciar outros. Só há relacionamento com os céus se eu e você tiver relacionamento com a terra. Só tem perdão dos céus se eu estiver perdoando nessa prática. Às vezes, que Deus permitiu alguém te magoar, te ferir, para você liberar perdão, para poder descer a bênção do perdão que você precisa. Às vezes, você tem que ter essa graça entre os outros que estão ao teu redor, para Deus derramar essa graça na tua vida. Às vezes você precisa, meu irmão, minha irmã, abrir mão de algumas coisas, e algumas coisas até que é bem difícil da gente querer, né? De largar, que fica como aquele negocinho de estimação amarrado no braço. Não, mas vivi tanto tempo com ele, não quero ficar sem ele, não, meu pai. Não, libera. O que Deus tem para você é maior. O que Deus tem para você é melhor. Quem sabe Deus não... Agora estou querendo Mardoqueu falando com Esther. Quem sabe, Esther, não foi para isso que Deus te trouxe até aqui. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, não foi por isso que Deus fez tudo isso que fez nesse dia, nessa noite, para você estar, que você não era nem para estar aqui nessa noite. Para você ouvir isso. Ah, não gostei não. Você quer dizer que a gente ia vencer? E vai, se você cumprir os princípios. Se cumprir,
fica o dito pelo não dito. E eu não quero que você fique com o dito pelo não dito. Porque os céus, quando se abrir para derramar uma bênção tal, tamanha sobre a tua vida, tem que encontrar legalidade. Isso faz parte da legalidade. Isso faz parte do princípio de Deus para você. Se você não perdoar o próximo, você não tem perdão de Deus. Se você não agraciar, você não tem graça de Deus. Se você não ajudar, você não tem ajuda de Deus. Se você não interceder, você não tem a intercessão do Espírito Santo. Pronto, cheguei logo. Vamos parar de rodeio. Então Salomão pede algo que não é para ele inteiramente para o prazer dele, para o bel prazer dele. Não é para ele, não, é para ele fazer o bem para o próximo. Eu quero dos céus algo, mas é para fazer bem ao próximo. Senhor, cheguei aqui porque eu entendo que eu não tem como ser qualquer pessoa. Meu irmão, pode você ser uma faxineira, não importa, não importa. Não tem trabalho, irmão, só sou dona de casa. Não importa. A posição que você exerce hoje, por mais simples que você é que se humilhe, que se acha que não é nada, para Deus é muito, meu irmão. É o local que Deus te quer, na posição que Deus te quer, para te usar. Então, nada melhor do que a sabedoria dele. Por quê? Porque você precisa dar para poder você receber. Você precisa liberar para poder descer dos céus. Você precisa abrir aqui na terra as portas para a porta dos céus ser aberta para você. É assim que se chama a atenção de Deus. Olha Salomão aqui, chamando a atenção de Deus. Aonde você viu? Salomão elevando uma oração antes disso. O príncipe Salomão, antes, papai vivo reinando, ele fazendo alguma oração a Deus. Pois é, os céus nos dá, meu irmão. Você chega na posição que Deus quer, na hora que Ele quer. E na hora que Ele quer, é bom fazer o que é parte do princípio. Toda vez que eu ajudo alguém, toda vez que eu estendo a mão para alguém, para toda vez que eu peço algo para Deus, não é, claro, às vezes isso é literalmente, às vezes não é, mas não importa, importa ter a necessidade tanto de quem você está abençoando, quanto de quem você está pedindo, porque você pode estender a mão de um jeito e receber as bênçãos de Deus de outra, mas tudo foi na tecla da necessidade. Deus atende, Deus supre a sua necessidade, a minha necessidade. Olha que interessante isso, quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Quando eu estendo a mão para o outro, Deus faz por mim. Toda vez que eu faço para o outro, eu construo também um relacionamento com Deus. E é coisa boa relacionamento com Deus. Porque intimidade com Deus é amizade. Meu irmão que é um amigo potente, que é um amigo forte, costa quente. Aqui no Nordeste a gente diz costa quente. Quer um amigo desse? É Jesus, meu irmão, não tem outro não. Esse abre porta, quebra cadeia, corrente, destrói muralhas, dá vitória, faz sol parar, abre mar. É ou não é? É. Jesus disse que quando a gente ajuda alguém, não é? A Bíblia lá no Novo Testamento também, algum dos evangelhos, não vou me recordar. Então, Jesus disse que quando a gente ajuda alguém, ou quando a gente dá de vestir, ou dá de comer, a gente está fazendo isso ao próprio Deus, ao próprio Senhor. Por quê? Por causa do relacionamento com os céus. Você, quando está fazendo isso, inconsciente, ou você não conhece ninguém? Eu conheço. Meus amados, eu fui alcançada por Jesus para me convidaram para participar, quando eu conheci Jesus, né? Me convidaram para participar de um encontro de casais. E meus irmãos, o casal que me convidou não são evangélicos. Você entendeu o que é uma pessoa cegando por pessoas que não conhecem Jesus, mas que seguem o princípio bíblico? Porque quando você olha para ele, você diz assim, como pode? Não anda na presença, não fala de Jesus, não vai à igreja, não se diz cristão, e ainda assim Deus vive abrindo as portas. Você conhece alguém? Tenho certeza que você conhece alguém assim. E você fica até se como Lazar. Por quê, Senhor? Eu estou na tua presença, Jesus.
Porque ele está cumprindo princípios. E Deus não nega a si mesmo. Entendeu? Bênção. Deus não se nega a si mesmo. O princípio está bíblico. Mas a pessoa nunca leu. Mas ela está fazendo. Quando eu vejo que quanto mais eles se doam, mais eles abençoam, mais eles prosperam, mais eles são uma família unida. E a gente diz, como? Porque eles praticam o princípio da Bíblia. Os céus é ligado, meu irmão. A Bíblia mesmo diz, olha, o que é concordado na terra é concordado nos céus. Então, eu não sei se Deus, se Deus ouça a situação. Por exemplo, o que você está vivendo aí, não sei se você está entendendo um pouquinho, mas eu estou tentando me expressar aqui para você entender que a oração de Salomão, ela está dotada deste princípio. Aquilo que ele pede, ele não pede só para ele pede para alcançar outros. Em nome da sabedoria. Para quê? Para julgar a causa do teu povo. Você quer sabedoria para quê, Salomão? Você quer isso para você? Para quê? Para julgar a causa de outros, Senhor. Você quer essa bênção para quê? Meu Deus, é pela minha família, é pelos meus irmãos, é para fazer a tua obra, é para isso, é para aquilo. Agora, quando Deus der também não vai fazer arrumadinho com Deus, não. Isso aqui não é para fazer arrumadinho, não. Que Salomão, você já sabe a triste história. Estou contando Salomão no início de tudo. Então, a julgar a causa do povo, foi esse o motivo. Tu quer o quê? Não é para tu, é para o outro. Você está entendendo? Para administrar aquilo que o Senhor me deu. Senhor, preciso. Meu irmão, antes de pedir o que você está pedindo para Deus, seja lá o que for, vem antes disso tudo, pedir a Deus a sabedoria para administrar. Seja a porta de trabalho, seja o casamento, seja a restauração de um lar, seja a sua família, seja o filho que vem. Deus está te preparando para isso, para você receber. Olha Deus aqui preparando, conversando com Salomão antes do começo de tudo. É no começo de tudo. Não é depois que está com o pacote na mão e agora eu vou desfrutar. Aí pronto, aí estopora tudo, pede tudo, mete o pé pela mão e não sabe, age sem sabedoria. E Deus não quer lhe dar para você perder. Ele quer lhe dar para você estar centrado, centrada, sabendo como fazer. Então Salomão está pedindo algo para beneficiar alguém. Ele está pedindo algo para fazer o bem para alguém. Ele está pedindo algo, não é para o seu ego, não é para a sua vontade. É para ajudar o próximo. Então, quando a gente vai observar e ver que esse é um princípio de Deus. Quando a gente chega ali no capítulo 42 do livro de Jó, versículo 10, 42, 10 de Jó, o Senhor, diz a Bíblia que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Você está entendendo? Quando ele orava pelos seus amigos. Deus visitou as necessidades dele. Quando ele clamava pelos amigos, Deus visitou a necessidade dele. Olha que era realmente, meu irmão, você sabe, aqueles tipos de amigo de Jó, né? Que fazia, meu irmão, que só já trazia palavras, frequência das trevas, gerava só mais duas conversas deles no coração de Jó. Amigo que colocava sentimento de culpa em Jó. Só que mesmo esses amigos, entre aspas, que pareciam até mais inimigos do que amigos, eles tendo essas características, Jó ora por eles. Quando Jó ora por eles, pode ler Jó 42:10. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Em outras versões você vai ler. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Por quê? Quando foi isso? Quando ele orava pelos seus amigos. E que amigos? Você entendeu porque o perdão está envolvido aí? Na oração também, com meu irmão, minha irmã, você que intercede, você que ora, você que é obreiro, você que é obreira, você que serve ao Senhor na casa do Senhor, saiba que isso que você está fazendo, por isso que a gente diz com tanta segurança,
Porque a gente que entende o princípio bíblico já vê estampado. Não precisa nem o Senhor descer glitter do céu para a gente ver os brilhinhos do milagre, das bênçãos. A gente já vê que o Senhor, a alegria do Senhor na sua estampada na sua face, para fazer a obra, já revela que Deus vai derramar de uma grande abastança. Por quê, irmão? Porque a pessoa está fazendo, caminhando no princípio de bênção. Não tem como o céu ficar trancado. Se o céu não se tranca para quem não serve a ele, mas segue o princípio, imagina para quem serve. A bênção é enorme, é gigantesca. Deus é... Se aprove a Deus acontecer uma luta, um problema, uma angústia, quem sabe não foi para isto que Deus permitiu, para você entender que tem princípio aí. Que você precisa lembrar que o que ele vai lhe dar é para ajudar alguém, é para abençoar alguém, é para estender a mão a alguém, é para perdoar alguém. Na verdade, quando eu faço para o outro, Deus faz por mim. Salomão diz-me, quero sabedoria. Para quê, Salomão? Para eu administrar essa nação, o teu povo. Estou com medo, Senhor. Então Deus levanta a mão, meu irmão, para mim e para você. Isso é um relacionamento da terra com os céus. É a terra entrando na dimensão espiritual do céu. Que é bênção do céu, porque bênção da terra você pode batalhar, estudar, trabalhar, trilhar, ter tantas coisas, né? As parcerias aí, as amizades e coisa e tal. Mas se você entrar por esse lado, não espere nada do céu, não. Pode até vir, mas você não está entrando no princípio, já tomou a decisão, já está fugindo por causa de não querer seguir princípio nenhum. Aleluia. Então, mas se você que está na presença tomou a decisão, eu vou cumprir esse princípio, então você já está selando na terra, está concordando na terra com a tua atitude. Então, esse relacionamento, essa concordância das tuas atitudes na terra, os céus derramam de bênção. Quando eu faço, Deus faz por mim. Quando eu faço pelo outro, Deus faz por mim. Deus estende a mão para mim. Quando eu abençoo alguém, Deus abençoa. Quando eu sou misericordioso com alguém, Deus é misericordioso comigo. Quando eu perdoo quem não merece, Ele me perdoa, porque eu também não mereço. Quando Ele sabe, não é, que eu faço algo de bom para alguém, pode observar. Não precisa nem pedir. Você não precisa, às vezes, nem pedir. Você simplesmente continue fazendo o que você faz de bom e agradável a Deus e para o outro. Seguir a paz com todos e a santificação com todos, a terra, e a santificação com Deus. E alcançareis, não é? Seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus também acaba, meu irmão, fazendo algo por mim e por você. Não tem como. É um princípio que Salomão aqui está estabelecendo, que é uma pérola para a sua vida e para a minha. Até para nos ensinar a orar no dia a dia. Que às vezes a gente pede tanto tempo, pede, não é? Só pedindo, mas tem esse entendimento que muitas das vezes Deus quer derramar sim, quer abençoar sim. E o que é bom, não sei a sua visão, eu acho bom que Ele vai fazer. Mas se você soubesse que para poder concretizar o que Ele está lhe prometendo, você tem que passar o que for preciso, até você entender, porque o princípio Ele não vai pular. Você está entendendo? O princípio, Deus não vai pular. Se Deus te diz que vai abrir porta, Ele vai. Agora, por que está demorando? Porque você ainda não está entendendo o princípio. Quando você entender, quando você começa a andar, aí Deus diz, agora você entendeu que para poder eu derramar alguma coisa tem que sair daí. Está entendendo, meus irmãos? Deus sabe o que você precisa e Ele quer lhe abençoar. Agora entenda que Ele trabalha com princípios. Entenda que Ele trabalha com princípios. Amém? Vamos orar, meus amados. Não é falta nem de palavra, que vocês sabem que a irmã Rosa fala mesmo e tinha mais assunto aqui que a gente poderia espremer e trazer mais de Deus. Mas eu quero orar por vocês,
porque eu acredito que o que eu já passei, vocês já entenderam bastante, não é? Então vem comigo em oração, Salmo 121, louvado seja Deus, não é? Que o Senhor vai derramar de ricas bênçãos na minha vida e na sua vida. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado, exaltado, engrandecido é o Senhor. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, diante da tua presença, mais uma noite aqui estamos clamando, Senhor, buscando graça, buscando força, buscando discernimento, buscando sabedoria, buscando conhecimento, buscando a tua força, Senhor, aprendendo mais de ti, dos teus princípios. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos delitos, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas falhas, perdoa todas as nossas iniquidades e tudo aquilo que fere a tua santidade. Nos cobre, Senhor, com o poder do teu sangue, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Derrama de uma bênção tão grande e maravilhosa, que o Senhor venha derramar na vida deste homem, que o Senhor venha, meu Pai, derramar na vida desta mulher. Bênção grande, Senhor, porque estamos entendendo os princípios e queremos andar, Senhor, dentro dos princípios que o Senhor tem para nós, Senhor. Eu te agradeço pelos teus cuidados, pelo teu amor, pela tua bondade. Eu te agradeço por tudo nesta noite. Vem nos ajudar nessa noite. Segura firme em nossas mãos, meu Pai. Nos ajuda a vencer as lutas, nos ajuda a vencer as guerras, nos ajuda a vencer, meu Pai, as batalhas, com a sabedoria do alto, com a sabedoria que emana do teu trono. Queremos vencer as lutas do dia a dia que temos enfrentado. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos chamou, meu Pai, com um propósito, com um princípio, que o Senhor nos escolheu, Pai. Foi o Senhor, como diz a Bíblia, que nos escolheu. Não foi nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu a nós para irmos e darmos frutos. O Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria. Continue estando conosco, Pai, dando direção para esta irmã, dando direção para este irmão que precisa de direção, que precisa de direcionamento, que precisa de sabedoria, que precisa de graça, que precisa de discernimento, para esta pessoa, meu Pai, que precisa, Pai, para lidar com toda e qualquer situação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, manifesta a tua glória, meu Pai. Às vezes, ó Pai, nós olhamos até para trás, mas o Senhor, nós te pedimos neste momento, ajuda cada pessoa, a cada um a vencer, meu Pai, os desafios, a vencer as guerras, a vencer os conflitos, a vencer as batalhas, a vencer, meu Pai, a sair vitorioso dessa situação. Esse irmão, essa irmã, meu Pai, precisa de sabedoria para vencer. Eu preciso de sabedoria para vencer. Nós precisamos de sabedoria para vencer, Pai. Vencer as perseguições, vencer, meu Pai, as lutas, vencer, meu Pai, as guerras, vencer, meu Pai, porque às vezes as perseguições de hoje também nós sabemos que é o testemunho de amanhã. Então ajuda a gente a vencer as calúnias, a vencer as perseguições, nos ajuda a liberar perdão, a vencer, meu Pai, a inveja, nos ajuda a vencer o olho grande, ajuda a gente a vencer toda obra de macumba, toda obra maligna, ajuda a gente a vencer, meu Pai, tudo, meu Pai. O Senhor é o único Deus que é por nós e nós queremos vencer, nós queremos triunfar na tua autoridade, queremos triunfar, meu Pai, na tua unção, queremos triunfar no teu poder, nós queremos triunfar na tua graça. Segura firme em nossas mãos, nos ajuda a perseverar. A tua palavra diz que aquele que for fiel até a morte dará a coroa da vida. Então ajuda cada um de nós a perseverar, ajuda cada um de nós a estar na tua direção, a andar na tua unção, a andar no teu poder. Ajuda a gente a andar, meu Pai, na tua palavra, porque a tua
palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos ajuda a seguir firmes, ó Pai, levando a mensagem da vida, levando a mensagem de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, traz para a nossa vida, meu Pai, mais abundância. Nos ajuda a viver, ó Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua glória, debaixo das bênçãos do Salmo 121. Nos ajuda a viver, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado. Sustenta esse homem, sustenta essa mulher, sustenta essa casa, sustenta essa família, em nome de Jesus Cristo. Alé, meu Deus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, essa pessoa que está temendo, Senhor, traga alegria ao coração dela. Essa pessoa que está carecendo de ti, derrama de força, de graça e de unção, meu Pai, nessa noite. Coroa, meu Pai, com a coroa da graça, com a coroa da vida, com a coroa da bênção, com a coroa da glória, com a coroa da unção. Quantas pessoas, ó Pai, que já desistiram, ó Pai, de uma vida no altar com o Senhor, para viver uma vida de vergonha, para viver uma vida de engano, para viver uma vida fora dos teus propósitos, fora dos teus princípios. Mas nós estamos aqui pedindo a ti, Senhor, continuando nos fortalecendo, Senhor, porque somos carentes de ti. O Senhor diz na tua palavra que quando chegaria o tempo e a época em que o amor de muitos se esfriaria, mas o Senhor tem derramado de grande amor em nossos corações. Nos ajuda, Pai, a ajudar. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a estender a mão. Nos ajuda, Pai, a ser, meu Pai, a fazer a tua obra, meu Pai, conforme o teu querer. Nos ajuda a interceder, que também, Senhor, é uma forma de estender a mão, é uma forma de abraçar a causa, é uma forma de propagar teu evangelho, é uma forma, meu Pai, de manifestar a tua glória. E a despeito de muitos, ó Pai, que é contrário a orar, meu Pai. São daqueles que não oram mais, só falam que devem orar, mas não oram. E aqui está um povo, Senhor, um homem, uma mulher, o obreiro, a obreira, o teu servo, a tua serva, esse intercessor, essa intercessora, clamando aos céus, não só por sua vida, mas pela vida dos outros irmãos também. É nisto que o Senhor determina a bênção. E é assim o grande segredo que o Senhor tem derramado entre nós. As grandes bênçãos, as salvações, as libertações, as restaurações, as restituições. É claro que não é só de mar, de rosas. Nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos percas, nós temos danos, mas nós estamos glorificando o teu nome. Continua ajudando esse homem, continua enchendo, Pai, com o teu poder esta mulher, continua enchendo com a tua misericórdia este jovem, esse rapaz, essa moça, esse adolescente, enchendo com o teu poder essa ovelha, esse inscrito, esse membro, esse ofertante desse canal, essa mulher, esse homem, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, derrame de poder, de virtude, como o Senhor diz na tua palavra. Está escrito que e recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sobreviver neste momento, venha operar, meu Pai, nas nossas vidas e nos use através do Espírito Santo para outras pessoas, até na nossa conduta, no nosso olhar, no nosso andar, no nosso falar, no nosso pisar, no nosso tocar, em tudo, Senhor, para que a gente venha ser bênção na vida de outras pessoas. Nos ajuda, meu Pai, nos dá força e nos dá graça. Vai ao encontro de cada necessidade nessa noite, tocando nessa tecla, mudando o quadro da história deste homem, desta mulher, enxugando lágrimas, consolando corações enlutados, abençoando e prosperando caminhos daqueles que estão aniversariantes do dia, manifestando a tua glória e o teu poder, dando força e dando graça e derramando as bênçãos do Salmo 121. Porque, como disse o salmista, os nossos olhos estão olhando para os montes, que é de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem de ti. O nosso socorro vem do céu e da terra. Porque cremos, ó Pai, que através de cumprir os princípios bíblicos, os princípios do Senhor, nós receberemos a tua graça, as tuas mãos estendidas, as tuas bênçãos. Não sei que o Senhor não vai deixar este homem vacilar o seu pé, o Senhor não vai deixar essa mulher vacilar o seu pé. Aquele que está guardando ele e guardando ela não vai tosquenejar. Eu creio, Pai, que o Senhor não cochila nem dorme. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. É o Senhor que está, é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não vai nos molestar de dia, nem a lua vai nos molestar de noite. O Senhor nos guarda de todo mal. O Senhor guarda a nossa alma. O Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus derrame de graça, de força, de unção, mais e mais na sua vida, de bênção, de prosperidade. Mas não esqueça,
temos a nossa responsabilidade, como Salomão entendeu isso e cumpriu rapidinho, buscando o princípio bíblico. Então já sabe como receber a bênção de Deus? Agora é só colocar em prática. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão o Senhor debaixo das bênçãos do Salmo 121. Então já declara nos comentários, eu tomo posse do Salmo 121. E não esquece de deixar seu pedido de oração, porque agora entendeu quando eu digo, eu preciso orar por você, porque minhas bênçãos estão ligadas a isso. Entenda que a sua também. Eu acho que hoje eu consegui expressar direitinho esse princípio para vocês. Então deixa aí, deixa com força, porque quanto mais oração, mais a graça do Senhor vem sobre nós. Não é verdade? Então vamos orar, vamos interceder uns pelos outros, meus amados. Quer bênção, quer vitória, quer porta aberta? Busque outro segredo, vou lhe dar aqui rapidinho. Você quer o quê? Uma porta de trabalho? Ore para Deus abrir a porta de trabalho para outro. Abraão, diz a Bíblia, lá, não acho que foi em Gênesis, eu acho que foi em Gênesis. E Abraão, diz ele, a Sara já tinha promessa, mas a promessa não tinha se cumprido. Aí Abraão vai orar para Deus abrir a madre das mulheres. Meu Deus, será que eu estou confundindo de personagem? Mas o fato é verídico e é bíblico. Ele orou e para Deus abrir a madre da sua mulher, das mulheres de Jerusalém. E Deus, antes de abrir a madre das mulheres de Jerusalém, abriu a madre da esposa dele. Que no caso, eu penso se da Sara. Você está me entendendo? O que você quer de Deus, você tem que fazer para o outro. Se você não faz, não tem como receber. É um dos princípios bíblicos. É claro que Deus é onisciente, onipresente, onipotente e tem outras formas e outros meios e outra visão de Deus. Mas esse é um dos que foi aberto agora, esse esclarecido para você, e é só você, meu irmão, colocar em prática. Amém? Que aqui não você já viu, só para dizer foi 1 hora. Imagina se eu for contar mais. Então, aos poucos a gente vai ministrando segundo o coração de Deus, colocando a nossa vida, amém? Que Deus abençoe, meus queridos, um forte abraço, deixa lá no seu coração, deixa like, compartilha com amigos, irmãos e familiares, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, convida aí os irmãos para participar da oração da noite, e no mais, meus queridos, se você tem voto, propósito, oferta de amor, que queira nos abençoar e ajudar a fazer a obra, está fixado na live o Pix, na descrição do vídeo tem um Pix e o número da conta que nos envia, é bênção, gratidão, muito obrigado por sua audiência, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição e suas ofertas. Que Deus abençoe a irmã Elaine Tazoto, novo membro aqui, apoiadora do canal. Lucilei Pontes, que Deus manifeste a glória e o poder dele na sua vida. Obrigado pela oferta dessa noite. Que Deus manifeste a glória na vida de todos. Que Deus abençoe, um forte abraço. Beijo, está lá no coração. Até as 3 da madrugada, quando voltamos a orar. Ou até o próximo vídeo.